Com certeza você já ouviu falar sobre o Titanic, o navio inafundável que acabou afundando em 1912 e se tornou uma das maiores tragédias da história. E bem, a versão oficial você já sabe, ele bateu um iceberg gigantesco. Mas e se eu te disser que existem mistérios bizarros e teorias estranhas que colocam essa história em dúvida até hoje? Coisas como mensagens de alerta ignoradas, o estranho passageiro cuja identidade nunca foi descoberta, objetos que nunca foram explicados e até relatos de que o navio que afundou talvez nem fosse o Titanic. Se prepara aí, porque hoje você vai conhecer os mistérios mais estranhos e inacreditáveis sobre o Titanic, aqueles que quase ninguém comenta. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já desce a tela aí e clica no botãozinho vermelho para fazer parte do canal, é sério isso? Meu nome é Vitor Gabriel e se você é bravo mesmo, já deixa o like clicando aí no joinha e bora pro vídeo porque hoje promete. Antes da gente entrar nos mistérios estranhos e quase inacreditáveis sobre o Titanic, é importante a gente lembrar uma coisa. Apesar de ser um dos desastres mais estudados da história, até hoje existem detalhes que simplesmente não se encaixam. O Titanic era uma obra-prima da engenharia, considerado impossível de afundar e equipado com o que havia de mais moderno na época. Mesmo assim, em sua primeira viagem, ele colidiu com um iceberg e sumiu no fundo do oceano em menos de 3 horas. Para muita gente, essa é a história completa, mas quando a gente começa a olhar mais fundo, documentos, depoimentos, registros da época e até descobertas recentes, percebe que o acidente esconde coisas estranhas demais para serem ignoradas. E é esse lado obscuro e pouco conhecido da tragédia que você provavelmente nunca ouviu falar. A sinistra profecia do livro que previu o acidente. Se existe um mistério que sempre deixa o público intrigado, é o caso do livro que parece ter previsto o naufrágio do Titanic com uma precisão quase impossível. Tudo começa em 1898, quando o escritor americano Morgan Robertson publicou uma novela chamada Futility, ou A Tragédia do Titã. Na época era apenas uma obra de ficção sobre um navio gigantesco cruzando o Atlântico. Mas quando o Titanic afundou, 14 anos depois, percebeu que a história do livro era bizarra demais para ser apenas coincidência. O navio da história se chamava Titã, praticamente o mesmo nome. Ele era descrito como o maior do mundo, considerado inafundável e capaz de levar milhares de passageiros, exatamente como o Titanic real seria anos depois. Mas a grande questão não para por aí, galera. No livro, o Titã estava viajando pelo Atlântico Norte em velocidade alta demais para a segurança, quando acabou colidindo com um iceberg durante uma noite fria de abril. E adivinhem, o incidente do Titanic foi na mesma região, mesma época do ano e teve o mesmo tipo de colisão. Sério, isso é bizarro demais. O detalhe que mais intriga, galera, é que assim como o Titanic, o navio fictício não tinha bote salva-vidas suficiente para todos os passageiros, o que causou uma tragédia massiva na narrativa, exatamente como aconteceu na vida real. É como se Robertson tivesse escrito uma versão antecipada do que viria a acontecer. Com tantos paralelos que pesquisadores até hoje discutem se foi apenas um chute inacreditável ou se o autor tinha acesso a algum tipo de informação privilegiada sobre os projetos dos navios modernos da época. Mas tem mais um detalhe que quase ninguém comenta. Anos depois, já após o desastre real, Robertson relançou o livro com pequenas alterações. E algumas delas deixaram a história ainda mais parecida com o naufrágio do Titanic, aumentando o fascínio e a polêmica em torno da obra. O fato é que quando você coloca as duas histórias lado a lado, Titã e Titanic, a lista de semelhanças é tão grande que até hoje especialistas debatem. Debatem se foi coincidência, percepção aguçada do autor ou algo completamente diferente. E se essa curiosidade já mexeu com você, veja só essa. O passageiro desconhecido da foto que não deveria existir. Entre todos os registros visuais do Titanic, existe um em especial que até hoje provoca debates. A foto do homem que não deveria estar ali. Durante a construção do navio, ou possivelmente de um dos seus navios irmãos, como o Olympic, uma imagem começou a circular entre pesquisadores e colecionadores. Ela mostra a gigantesca estrutura do casco, com vários trabalhadores ao redor, e no meio deles, um homem parado em uma posição que ninguém conseguiu identificar nos registros oficiais da época. A princípio, parecia apenas um funcionário do estaleiro, mas quando pesquisadores tentaram cruzar os nomes, horários e equipes designadas àquela área específica do navio, surgiu o problema. Não existia nenhum registro de um trabalhador com aquelas características no local, no dia em que a foto foi tirada. E aí começou a confusão. Alguns teóricos sugeriram que poderia ser um empregado temporário, contratado fora dos registros formais. Algo que acontecia em construções gigantescas quando havia pressa. Outros levantaram a hipótese
mais sombria. Que o homem pudesse ser alguém não autorizado, circulando por uma área sensível do navio sem explicação. Mas o motivo pelo qual essa foto ganhou ainda mais fama foi outro. Pesquisadores notaram que em algumas ampliações da imagem, o homem aparece com uma postura incomum, parado, imóvel, olhando diretamente para a câmera, enquanto todos ao redor estão trabalhando ou em movimento. A figura parece deslocada, como se não pertencesse ao ambiente naquele momento. Isso deu origem a teorias ainda mais ousadas. Sabotagem, espionagem industrial e sim, até interpretações sobrenaturais, principalmente entre entusiastas que afirmaram que o homem tinha um contorno diferente do resto da imagem, como se tivesse sido registrado de forma desalinhada com o cenário. Apesar de várias tentativas, nunca houve uma identificação oficial. Nem nome, nem função, nem explicação. A única coisa concreta é a própria foto. Um registro real, analisado por especialistas em imagens históricas, que confirmam que não há sinais de montagem ou manipulação feita posteriormente. Hoje, essa imagem faz parte de coleções privadas e grupos de estudos sobre o Titanic, e é frequentemente usada como exemplo de como pequenos detalhes da construção do navio ainda escondem pontos obscuros e não resolvidos. Os relógios parados na mesma hora. Quando os primeiros destroços do Titanic começaram a ser recuperados, uma das descobertas mais intrigantes não foi uma peça do casco, nem documentos, nem joias, mas sim relógios, galera. Relógios de bolso, pulseiras, cronômetros pessoais, objetos que pertenciam aos passageiros e tripulantes e que haviam afundado junto com eles no fundo do Atlântico. O detalhe curioso é que quase todos estavam parados. Mas o verdadeiro mistério não foi o fato de terem parado, e sim as horas exatas em que pararam. Pela lógica, muitos esperavam que esses relógios marcassem o horário oficial em que o Titanic desapareceu completamente, 2h20 da madrugada de 15 de abril de 1912. Mas quando começaram a analisar cada peça, ficou claro que isso não aconteceria. Alguns marcavam 2h18, outros 1h50. Alguns pararam antes da meia-noite e outros minutos após os relatos da colisão. Ou seja, os relógios não pararam todos na mesma hora, e nenhum bate exatamente com a linha do tempo oficial. E logicamente isso abriu um debate enorme entre os pesquisadores, porque objetos que afundaram quase no mesmo momento mostram horários tão diferentes. Bem, existem explicações possíveis e todas revelam detalhes interessantes sobre o navio. Nem todos os relógios estavam perfeitamente sincronizados antes da viagem. Na época, era comum que cada passageiro ajustasse seu relógio manualmente. Então, a altura do Atlântico em que cada pessoa havia regulado o horário variava bastante. O choque térmico da água extremamente gelada podia parar mecanismos em velocidades diferentes. Relógios mais antigos travavam assim que a água penetrava no mecanismo. Relógios mais modernos continuavam funcionando por alguns minutos antes de congelar. Havia também diferenças entre a hora oficial do navio e a hora real. O Titanic fazia pequenos ajustes de horário diariamente conforme avançava para o oeste, tentando se alinhar ao fuso horário correto, que nem sempre batia com o horário oficial dos passageiros. O tempo em que cada item ficou exposto ao ar, à água ou ao impacto também influenciava. Um relógio guardado no bolso interno de um casaco congelava mais lentamente do que um preso externamente, por exemplo. Por causa disso, hoje esses relógios são usados como evidência técnica, ajudando historiadores a reconstruir a sequência real dos acontecimentos com mais precisão mecânica do que testemunhos humanos. Entre todas as teorias envolvendo o Titanic, existe uma que se destaca por ser tão ousada que parece até roteiro de filme, mas que mesmo assim possui detalhes que deixam muitos pesquisadores intrigados até hoje, muitos dos quais estavam em choque, no escuro e sob extremo pânico. A teoria Titanic Olympic, a troca de navios. A ideia central é simples. O navio que afundou pode não ter sido o Titanic, mas sim o Olympic, o irmão mais velho da classe Olympic. A teoria afirma que houve uma troca completa de identidades entre os dois navios. Bem, mas por que alguém faria isso? Quando o Olympic entrou em operação, ele sofreu uma série de problemas, colisões, reparos caros, atrasos e danos estruturais que colocavam o navio muito abaixo do esperado. Esses prejuízos caíam diretamente sobre a White Star Line, a empresa dona da embarcação. E o pior, o Olympic já estava tão danificado que dificilmente conseguiria voltar a operar plenamente. E aí que entra a parte mais polêmica. Segundo os defensores dessa teoria, a companhia teria feito uma manobra desesperada: disfarçar o Olympic como Titanic, transferindo placas, móveis, detalhes internos e tudo que pudesse confundir o público. Assim, um navio problemático faria a viagem inaugural como Titanic. E se algo desse errado, incêndio, falha estrutural, outro acidente, o
seguro cobriria. Enquanto isso, o verdadeiro Titanic teria sido renomeado e passado a operar como Olympic dali em diante. E por mais absurda que essa história pareça, existem alguns pontos que alimentam a suspeita. Diferenças misteriosas em fotos dos navios. Em algumas imagens, o navio identificado como Titanic mostra janelas e aberturas que pertenciam originalmente ao Olympic. Pesquisadores afirmam que certos detalhes do casco mudam inexplicavelmente entre fotos oficiais e fotos da viagem. Relatórios de reparos contraditórios. Documentos mostram que o Olympic teria sofrido danos graves na parte de trás da embarcação após um acidente com o navio de guerra HMS Hawke. A teoria afirma que alguns desses danos ainda eram perceptíveis no casco, inclusive em imagens atribuídas ao Titanic. Testemunhas que afirmam ter visto alterações de identidade. Alguns trabalhadores do estaleiro de Errant e o Wolf, décadas depois, deram depoimentos afirmando que viram troca de placas e números internos nos navios antes do lançamento oficial. Seguros altíssimos. O Titanic era significativamente mais valioso no papel, que tornaria um acidente catastrófico de muito menos prejuízo para a empresa do que tentar consertar novamente o Olympic. É importante destacar, não existe comprovação histórica de que a troca realmente aconteceu, mas o simples fato de existirem documentos com numerações divergentes, fotos com detalhes trocados e relatos técnicos questionáveis mantém essa teoria viva há mais de um século. Tanto que fóruns de especialistas do Titanic, até investigadores independentes, ainda compararam pequenos detalhes como rebites, curvaturas do casco, janelas e até a distribuição interna de cabines para tentar entender se existe algo concreto por trás dessa ideia. O quarto foguete misterioso. Aqui entra um dos detalhes mais estranhos daquela noite, o tal do quarto foguete. Um disparo que muita gente ouviu, alguns juram ter visto, mas que oficialmente não deveria ter acontecido. Quando o Titanic começou a lançar seus foguetes de socorro, todos brancos, seguindo o padrão da época, o navio mais próximo, o California, também registrou sinais no céu. O problema é que os relatos da tripulação do California nunca bateram 100% entre si. Alguns contaram ter visto 8 foguetes, outros menos. E no meio desses depoimentos aparece a menção a um foguete extra, um disparo isolado que não se encaixava na sequência padrão enviada pelo Titanic. Esse foguete supostamente teria vindo de um terceiro navio não identificado que estaria navegando entre o Titanic e o California. E isso não é só teoria moderna. Desde 1912 já existia um comentário sobre um navio desconhecido que parecia se aproximar, observar a situação e depois simplesmente desaparecer no horizonte. Uma das hipóteses mais discutidas é a presença do baleeiro norueguês Svensson, uma embarcação que estaria na região naquela mesma noite. Segundo alguns relatos tardios, a embarcação do Svensson poderia ter visto os sinais, mas não respondeu por medo. Há quem diga que eles estavam pescando ilegalmente em águas protegidas e não queriam chamar atenção. Se isso for verdade, é possível que esse tal quarto foguete tenha sido uma tentativa deles de se comunicar, mas sem se aproximar demais. Outro ponto que alimenta o mistério é que especialistas em sinais marítimos da época analisaram a cadência dos foguetes. O padrão do Titanic indicava socorro, mas o ritmo dos disparos observados do California parecia diferente em alguns momentos. Como se mais de um navio estivesse emitindo sinais, cada um seguindo seu próprio protocolo. Isso reforça a possibilidade de que alguém além do Titanic estava de fato lançando foguetes naquela área. E aqui está o detalhe que realmente complica tudo, galera. O quarto foguete relatado não coincide com o horário em que o Titanic disparou os seus. Ou seja, ele não só é real dentro dos testemunhos, como também não se encaixa na linha do tempo oficial. O que deixa aberta a questão sobre quem estava ali, por que disparou aquele sinal e por que desapareceu sem jamais ser identificado. E olha, quanto mais a gente mergulha nesses detalhes, mais fica claro que o Titanic não contou tudo. Cada peça, cada relógio parado, cada luz vista no horizonte abre espaço para novas interpretações. Mas agora eu quero saber de você, qual dessas teorias te deixou mais pensativo? Quais delas você acha que faz mais sentido? Deixe nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. E você que chegou até aqui, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, compartilhar com literalmente todo mundo e maratonar os vídeos aí do canal, porque sério, tem muita coisa legal no canal e também tem muita coisa legal chegando aí pra vocês, fechou? Muito obrigado pela presença de vocês até aqui, tamo junto demais, fiquem com Deus, até mais e fui!